Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Mark Kilroy. Mark James Kilroy nasceu no dia 5 de março de 1968 em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Ele era filho de James William Kilroy, que era um engenheiro químico, e Ellen Josephine Kilroy, que era uma paramédica voluntária. Esse casal, eles tiveram 2 filhos, né? Então o Mark ele tinha somente um irmão. Assim que o Mark nasceu, a família se mudou para Santa Fé, no Texas. O Mark teve uma infância bem normal. Ele era sempre rodeado de amigos, ele era muito comunicativo, sociável, ele ia muito bem na escola, as notas dele eram sempre altas e ele também era um bom atleta. Assim que o Mark se formou no ensino médio, em 1986, ele foi para uma faculdade em San Marco, no Texas. Um tempo depois, ele acaba transferindo sua matrícula para uma outra faculdade. Essa faculdade era Stephenville, também no Texas. Ele transferiu essa matrícula para essa outra faculdade porque ele tinha ganhado uma bolsa de estudos por jogar basquete. Mas um tempo depois, ele acaba desistindo de ser atleta e transfere novamente a matrícula da faculdade para uma faculdade em Austin. Só que dessa vez ele vai para essa faculdade para poder estudar medicina. O Mark estava então levando a sua vida normal ali, estudando para fazer medicina, mas estava aproximando as férias de primavera. Ele e alguns amigos então fazem planos para poderem viajar e conhecer pessoas novas, irem em festas. No dia 10 de março de 1989, um amigo do Mark busca ele para que os dois fossem até Santa Fé para pegarem mais 2 amigos. Com todos os amigos reunidos, eles vão então para South Padre Island, também no Texas. Eles ficam cerca de 2 dias lá nessa cidade. Indo em festa, conhecendo pessoas, né, curtindo o máximo da cidade que eles podiam. Porém, o destino desses jovens era uma festa no México. Bom, continuando a viagem, né, até chegarem no destino, que era o México, eles vão para Port Isabel, também no Texas, e lá eles conhecem um grupo de alunas, né, de adolescentes, que tinha também o mesmo destino. Elas também estavam aproveitando as férias e iam também para uma festa no México. Os 2 grupos acabam decidindo que eles vão juntos, né, um seguindo o carro do outro, até essa festa, até mesmo por segurança, né? E eles vão dessa forma, um seguindo o carro do outro, até Brownsville. Lá eles estacionam os carros, né, e era bem próximo da fronteira entre Estados Unidos e México. Eles acabam atravessando a fronteira de a pé. Esses adolescentes passaram a maior parte da noite em uma boate em Matamoros antes de se separarem. Na manhã seguinte, o Mark e seus amigos eles voltam para South Padre Island. Por volta das 10h30 da noite, eles voltam para Matamoros. Eles fazem da mesma forma, eles deixam o carro ali perto da fronteira e atravessam de a pé. Essa cidade era comum, né, que ela tivesse várias festas, né, tanto que enchia as ruas não dava para passar carro, era muita gente vinha de vários lugares, né, muita gente realmente ia para lá justamente nas férias de primavera para aproveitar as leis do México, né, que não eram tão rigorosas. Inclusive, nessa noite que eles estavam lá nessa festa, Matamoros tinha cerca de 15.000 adolescentes estrangeiros. Bom, lá estava muito cheio, né? O Mark e seus amigos então dão uma olhada lá para ver qual que era o bar que tinha uma fila menor para eles poderem ir lá pegar algumas bebidas. Por volta das 2h da manhã, os amigos decidem voltar para South Padre Island. Eles seguem até um restaurante próximo à fronteira e chegando lá o Mark fica do lado de fora, né, se despedindo de uma pessoa que ele havia conhecido, uma adolescente que ele havia conhecido na festa, e 2 amigos do Mark entram nesse restaurante. Quando esses amigos do Mark saem,
eles não encontram mais o Mark e a partir daí ele não é mais visto. Os amigos do Mark ficaram procurando por ele por horas. Era cerca de 4h30 da manhã, quando os restaurantes já começavam a fechar, as ruas já ficavam um pouco mais vazias, né? O pessoal já estava indo embora das festas, das boates. Então a rua estava ficando um pouco mais vazia. E mesmo assim, né, eles esperaram ali ficar bem vazio para procurar melhor, né? Porque com a multidão era um pouco difícil encontrar ele mesmo. Mas mesmo assim, com as ruas já um pouco vazias, né, eles não conseguiram encontrar nenhuma pista do Mark. Esses amigos, então, eles decidem atravessar a fronteira, pensando que talvez o Mark estivesse lá no carro deles, né, onde eles tinham estacionado o carro. Chegando lá, eles verificaram em volta, verificaram dentro do carro e nem sinal do Mark também. Eles então, né, esses amigos do Mark, vão até o hotel onde eles estavam hospedados, pensando que às vezes ele teria conseguido uma carona, né? Tinha ido com alguém até lá, mas chegando lá, eles têm a notícia também, né? Que eles perguntam na recepção se o Mark tinha voltado e o Mark também não havia aparecido por lá. Bom, como não havia sinal do Mark em lugar nenhum, esses jovens, né, os amigos dele, entram em contato com os policiais para comunicar sobre o desaparecimento do Mark. A busca por Mark começou como uma investigação rotineira, né, de pessoa desaparecida. A maioria dos adolescentes que eram dados como desaparecidos em Matamoros no passado, eles acabavam sendo encontrados 2-3 dias, né, após comunicar o desaparecimento, sempre com sintomas de ressaca, né, e com uma memória um pouco confusa, né, não sabendo o que teria acontecido, né, às vezes foi para várias festas, estava com outras pessoas, mas acabavam encontrando a maioria dessas pessoas que eram dadas como desaparecidas. Por isso que no início, né, do desaparecimento do Mark, esse caso não teve tanta repercussão. Esse caso ele começou a ter um pouco mais de atenção nos Estados Unidos só quando a informação de que o Mark tinha desaparecido chegou para um tio dele, o Ken Kilroy. Esse tio do Mark, ele trabalhava na alfândega dos Estados Unidos. E então, assim que ele ficou sabendo, né, ele já falou para algumas pessoas que eram conhecidos dele, né, ele tinha um pouco de influência também. E isso fez com que, assim que ele soubesse, já fosse montada uma força-tarefa para que fossem fazer buscas pelo Mark em Brownsville. Os policiais mexicanos e dos Estados Unidos, eles estavam juntos procurando informações sobre o desaparecimento do Mark. Foi até contratado um hipnotizador para ver se ele conseguiria, né, descobrir alguma pista adicional. Sob hipnose, um dos amigos do Mark afirmou que viu um jovem vestindo uma camisa xadrez azul e com uma cicatriz visível no rosto conversando com o Mark antes dele desaparecer. Ele lembrou que o homem caminhou até o Mark e disse a ele: "Ei, eu não conheço você de algum lugar?" No entanto, nenhum dos amigos foi capaz de lembrar com precisão do momento ou lugar exato aonde o Mark desapareceu. Por causa, né, dessas informações que o amigo do Mark passou sobre hipnose, os policiais então deduziram que o Mark poderia ter sido sequestrado. Os pais do Mark também estavam fazendo as suas buscas separadas, né? Eles foram até o Vale do Rio Grande e distribuíram mais de 20.000 cartazes sobre o desaparecimento de seu filho. Eles também ofereceram uma recompensa de $15.000 para qualquer pessoa que tivesse informação da onde o Mark estava. No dia 26 de março, o desaparecimento do Mark ele foi destaque na televisão nacional. Isso fez com que a emissora recebesse vários telefonemas, né, os policiais também, com pessoas, né, falando que sabia onde o Mark estava, que tinha alguma informação, mas os policiais afirmaram depois de que nenhuma pista, né, que eles receberam por causa dessa repercussão era sólida o suficiente para que prosseguisse a investigação. No dia 1º de abril de 1989, as autoridades mexicanas estavam estacionadas em um posto de controle perto de Santa Helena. Até que em um momento
passou por eles ali uma caminhonete em alta velocidade que não parou. Em vez dos policiais ligarem a sirene e irem atrás desse veículo, os policiais decidiram seguir esse veículo, né, para ver aonde que ele estava indo com tanta pressa, em um carro que não fosse da polícia, que não chamasse atenção. Esse veículo acabou levando os policiais até um rancho bem isolado. A pessoa que estava dirigindo o veículo ficou nesse rancho cerca de 30 minutos, depois foi embora. Os policiais, achando tudo muito estranho, né, um pouco suspeito ali, eles decidem investigar esse rancho. Em uma busca rápida por esse rancho, os policiais descobriram objetos de culto e vestígios de entorpecentes. No dia 9 de abril, eles voltam com vários outros policiais e prendem o Serafim, que era o homem que os policiais haviam seguido, né, o carro até chegarem a esse rancho, o tio do Serafim, o Hélio, e outros membros do culto, o Davi Serna Valdez, Sérgio Martinez Salinas e Domingo Reis. O Domingo, ele era zelador da fazenda também, né, além de participar desse culto. Eles foram mandados para a prisão enquanto a polícia interrogava o zelador da fazenda, o Domingo, que revelou à polícia que a fazenda recebia visitantes frequentes do grupo criminoso de Serafim. Ele também identificou Mark por meio de uma fotografia e afirmou que ele esteve sim naquele rancho. Os policiais então interrogam, né, o Serafim, que teoricamente seria um dos líderes do culto, e o Serafim, ele rapidamente confessa que ele teve sim envolvimento, ele ajudou sim no assassinato do Mark, e não só no do Mark, teve outras pessoas também no decorrer dos meses anteriores ali, que eles haviam feito a mesma coisa. Serafim também diz no seu depoimento dois outros nomes, Constanzo e Aldrete. O Serafim diz que são essas duas pessoas que eram os líderes do grupo. O Constanzo acreditava que fazendo esses sacrifícios, quem fazia o sacrifício teria força, abundância e imunidade contra as leis do país. O Mark teria sido escolhido ao acaso. O Constanzo teria dito, né, para seus seguidores que ele precisava de uma pessoa branca e que fosse gringa para poder fazer esse sacrifício. O próprio Constanzo teria cometido esse crime. Ele teria acertado com um facão no pescoço do Mark e depois teria enterrado ele ali no rancho. O Serafim acaba concordando, né, em levar os policiais aonde o Mark estava enterrado, que inclusive estava marcado com um pedaço de arame saindo da terra. Esses criminosos contam também para os policiais como Mark havia sido atraído. Eles haviam, né, parado uma caminhonete vermelha próxima do Mark, chamaram ele, né, e perguntaram ele se ele queria carona. Quando o Mark foi se aproximando do veículo para conversar, entender o que eles estavam ali falando, né, dois membros do grupo, o Serafim e o Malho, agarrou ele e jogou ele para dentro do carro. O Mark era atleta, ele era forte. E cerca de 2 quarteirões que ele estava ali preso dentro do carro, ele consegue se soltar e sai correndo do carro. Mas rapidamente outras pessoas, né, outro carro que tinha mais membros desse culto, param na frente dele e colocam ele de novo dentro do carro amarrado. Eles seguem então com o Mark para esse rancho. Lá eles deixam o Mark preso, né, dentro do carro durante a noite. Pouco depois do anoitecer, o zelador do rancho leva um pouco de comida lá para ele. O Mark fica ali preso dentro do carro cerca de 12 horas. Depois desse prazo, o Constanzo e os seus homens, né, os seus seguidores, vão até o carro para ver o Mark. Eles pegam o Mark e levam ele para uma cabana ali no rancho mesmo, aonde o Mark é infelizmente torturado durante toda a noite. No dia seguinte, o Mark ele é levado então para um lugar um pouco afastado desse rancho, onde tem várias árvores, né, como uma floresta, e lá o Constanzo infelizmente acaba
cometendo crime contra ele. As pernas do Mark, elas foram cortadas acima do joelho para que fosse mais fácil enterrá-lo. Um fio foi amarrado à medula espinhal dele, porque quando o corpo já tivesse decomposto, eles puxavam esse fio, né, para pegar os ossos que estavam enterrados ali, e eles faziam colares e usavam isso. Apesar do cérebro do Mark ter sido encontrado dentro de uma panela, eles haviam fervido o cérebro dele, não foi comprovado que esse grupo também era canibal. Os policiais acabaram investigando um pouco mais esse rancho, escavando em volta dele, e foi encontrado ali 15 corpos mutilados. Os policiais acabaram chegando à conclusão de que esses 15 corpos, né, que foram encontrados ali no rancho não eram sacrifícios desse culto, eram de pessoas que eram rivais do Constanzo. Esse grupo do Constanzo, eles também eram envolvidos com várias atividades criminosas, incluindo o tráfico. Então, esses corpos seriam de pessoas rivais dele no tráfico. 2 semanas após exumarem os corpos que estavam ali enterrados no rancho, os policiais voltaram até lá e colocaram fogo em tudo. Depois eles colocaram uma cruz de madeira em cima das cinzas, em homenagem às vítimas que tiveram ali. Isso de queimar o rancho também foi meio que uma implicância que os policiais fez com Constanzo. Os policiais sabiam que aquele rancho significava muito para ele, e se eles colocassem fogo lá, se destruíssem tudo, o Constanzo iria ficar bastante nervoso. E não deu outra, né? Esse incêndio ele acabou passando na televisão, né, em todos os noticiários locais, e assim que o Constanzo ficou sabendo, ele ficou extremamente nervoso. O Constanzo viu essa notícia, né, de que os policiais tinham queimado o rancho através da televisão porque ele fugiu. No dia 11 de abril de 1989, o Constanzo consegue fugir e vai se esconder na casa de um primo. Aldrete, Martim, Omar e Álvaro também conseguem fugir junto com o Constanzo. Assim que essa fuga aconteceu, os policiais, né, começaram a ir atrás e a investigar e a procurar onde que eles poderiam estar escondidos. Os policiais, inclusive, chegam a consultar um feiticeiro para ver se consegue alguma informação adicional. E o feiticeiro, né, dá algumas dicas, algumas pistas ali da onde essas pessoas estariam se escondendo. Com essas pistas do curandeiro, foram enviados 16 policiais para irem ali na região, na área onde esse curandeiro indicou, para poder ver se conseguia alguma pista, se realmente localizava esses criminosos lá. Até que, rondando um pouco a região, um policial vê uma pessoa fazendo uma compra bem grande em um supermercado ali na região e pagando com dólar. Os policiais então seguem esse homem e vê que ele estava morando em um apartamento. Os policiais então ficam uma semana vigiando esse apartamento e eles acabam identificando que ali realmente o Constanzo e essas pessoas que tinham fugido junto com ele era onde eles estavam se escondendo. No dia 6 de maio de 1989, a polícia cercou o prédio e invadiu o local. O Constanzo notou a polícia da janela de seu apartamento e abriu fogo contra os policiais que estavam no térreo. O Constanzo acabou ficando sem munição e após cerca de 45 minutos, o Constanzo ordenou que De Leon, o homem que os policiais estavam seguindo no mercado, matasse ele e a sua esposa. De Leon hesitou no início, mas Constanzo deu-lhe um tapa na cara e disse que ele sofreria no inferno se não cumprisse as suas ordens. De Leon então mata os dois com uma metralhadora dentro de um armário. Quando os policiais subiu as escadas e chegou ao apartamento, Aldrete saiu correndo da porta gritando que Constanzo estava morto. No local, a polícia prendeu Aldrete, De Leon, Oria Ochoa, Juan Carlos Fragoso e Jorge Montes. A polícia também prendeu outras 2 seguidoras de Constanzo
na Cidade do México no mesmo dia. As pessoas presas naquele dia foram detidas por homicídio, associação criminosa, ferimento de policial e danos materiais. Em agosto de 1990, De Leon foi condenado a 30 anos por ter assassinado o Constanzo e a Quintana. Fragosa e Monte foram condenados por homicídio e sentenciados a 35 anos de prisão. Domingo, o zelador da fazenda, ele foi acusado no tribunal por encobrimento, por ter encoberto, todos esses crimes que aconteciam ali na fazenda. No dia 11 de dezembro de 1990, ele foi liberado da prisão após pagar uma fiança de $500. No dia 3 de maio de 1994, Aldrete foi condenada a 62 anos de prisão. Os membros do culto Hélio Serafim Júnior, Martinez, Salinas e Serna Valdez receberam 67 anos cada. No dia 27 de março de 1998, um tribunal federal mexicano reduziu a sentença do Hélio, da Serna e de Martinez em 17 anos, reduzindo suas sentenças de 67 anos para 50 anos no total. Aldrete falou à imprensa em 2003 e negou sua participação no assassinato do Mark e nos assassinatos que o culto realizava. Ela afirmou que a polícia escondeu os nomes das pessoas famosas envolvidas com Constanzo para sua própria conveniência. Disse que na época foi torturada para confessar esses crimes. No início dos anos 2000, ela publicou uma autobiografia na qual ela detalha como conheceu Constanzo e o grupo, suas experiências quando foi supostamente feita de refém por Constanzo, seus maus tratos pelas autoridades e sua versão da história. Sua versão da morte de Constanzo era diferente da oficial. Ela afirma que o Constanzo foi executado pela polícia quando eles invadiram o apartamento e não que o Constanzo teria pedido ao De Leon para que fizesse, para que atirasse nele. Serafim e Martinez também foram à imprensa em 2014 para dar a versão deles do que teria acontecido, a versão da história deles. Eles também se declaram inocentes e dizem que, na época, eles também foram obrigados pelos policiais a confessarem não só o crime contra o Mark, mas também os outros que aconteciam ali no rancho. 2 meses após a morte do Mark, os seus pais eles fundam a Fundação Mark Kilroy, que promove a conscientização e a prevenção contra o uso de tóxicos. Eles também aconselham os adolescentes que planejam viajar para outras cidades, outros estados ou até mesmo outros países nas férias de primavera, para que viajem sempre em grupos, que fiquem sempre um vendo o outro, fiquem sempre juntos, aonde um vai, o restante do grupo, e também dando dicas de como eles podem sim se divertir, mas com segurança nas férias de primavera. E é isso, gente, mais um vídeo que eu trago aqui para o canal. Se ainda não é inscrito no canal, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like, de compartilhar com pessoas que também gostam desse tipo de assunto, e até o próximo vídeo. Tchau!